seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estamos aqui para gravar a aula de número 5 da classe dos jovens. Aula que será ministrada nesse próximo dia 31, domingo, dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 2021, nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos, A Reforma está completando 504 anos, 504 anos da Reforma Protestante, Martinho Lutero, Zwinglio e vários outros nomes da Reforma Protestante, vários reformadores, mesmo que alguém critique e tal, lembrando que história da igreja e cristologia são duas matérias diferentes. Elas são entrelaçadas em detrimento da obra de Deus, mas são duas matérias que são tratadas de forma diferente. Com respeito a Cristo, sem comentários, E com respeito à Reforma Protestante, parabenizo todos os cristãos que hoje têm a Bíblia na mão, um dos motivos pelos quais a Reforma Protestante ajudou bastante. É claro que se for trabalhar a questão de alguns debates, algumas temáticas, vamos encontrar sim subsídio para debatermos, mas não é nosso o assunto. E hoje a lição vai nos tratar das bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, lição da classe dos jovens, que tem como título Jesus Cristo voltará. A lição, a revista, o tema geral. Já a lição é de número 5 e tem o tema A Bodas do Cordeiro. Dentro desse tema nós vamos encontrar algumas perguntas. Por exemplo, esse tema nos pergunta assim, a chegada nos aponta a chegada da igreja no céu, as bodas do Cordeiro, onde e quando se dará a festa e quem participará das bodas, Essas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho da EBD. Fique aí, fique conosco. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva. Se você já é inscrito, dê uma verificadinha na sua inscrição aí, e deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe para que a palavra de Deus, a palavra do Senhor chegue um pouco mais longe, tá certo? Então o nosso tema hoje é As Bodas do Cordeiro, lição de número 5 da classe dos jovens. Quero chamar-vos a vossa atenção para uma leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo de número 19 e o seu versículo de número 9, que nos diz assim o texto bíblico. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. O tema bíblico, o tema da classe, a leitura bíblica em classe está em Mateus 23, verso de 1 a 13, que vai contar aquela parábola das 10 virgens. Acho que não tem muito a ver, propriamente dita, porque no capítulo 22 de Mateus, nós vamos ver Jesus contando uma parábola, a parábola das bodas dos filhos do rei. E Lucas também tem uma parábola muito parecida, apesar de elas serem a parábola do capítulo 22 e lá de Lucas, elas são muito parecidas, mas não são as mesmas, não é a mesma. Já essa questão das virgens prudentes, das virgens loucas, vai falar de uma festa, e que se formos examinar o texto, as 10 estão erradas. Existe a falta de prudência das 5 imprudentes, e existe o egoísmo das 5 prudentes, Então, mas não é o nosso tema, vamos deixar para uma próxima oportunidade, Na nossa revista, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a parábola das bodas. O segundo tópico é características das bodas do Cordeiro. E o terceiro tópico, na verdade,
nós vamos encontrar aqui só 2 tópicos, né? Só 2 tópicos. Não é 3 tópicos, sim. O terceiro tópico é a festa, tempo de festa e de alegria. Então, o primeiro tópico é as bodas, a parábola das bodas. O segundo tópico nós vamos encontrar a característica das bodas do Cordeiro. E o terceiro tópico é tempo de festa e tempo de alegria, não é? O título usado aqui foi em 2015, tivemos uma lição muito parecida, o final de todas as coisas. Elinado Renovado de Lima trouxe esse tema, não é? E o comentarista aqui está usando, como na estante do professor, o mesmo material, não é? É usado também nessa revista a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, lançada pela CPAD em 2008, de Tim Hallen. E ele vai descrever assim: João descreve que Deus lhe mostrou uma visão, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já esta é sua esposa. Esse texto é muito mais coerente com o texto de Mateus, porque acredito ser outra temática. Então vamos aqui trabalhar Apocalipse e Mateus 22, que é a nossa primeira temática aqui, as bodas, a parábola das bodas. O comentarista sai dizendo aqui: o matrimônio nos dias de Jesus, o casamento judaico, era celebrado de uma maneira bastante distinta que acontece na atualidade. No Oriente, o casamento tinha início com um noivado, quando um acordo formal era assinado, o noivo pagava o dote e a família da noiva geralmente era o amigo do noivo que fazia a negociação. Então temos aqui essa questão do dote, né? Então as bodas do Cordeiro, nós vamos trazer aqui essas informações. Nós vamos ver perguntas assim: todos os salvos assentarão à mesa? Lucas capítulo 22, versículo 30 diz que sim. Jesus comprou homens e mulheres de todas as nações? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que sim. Bem-aventurado os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vamos ver essa referência em Apocalipse 22, 14. Os crentes que estiverem vivos na vinda do Senhor serão arrebatados? Sim, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 17. E que o Deus de paz vos santifique em tudo na vinda do seu Filho. Vos santifique em tudo até a vinda do seu Filho. Nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 5, 23. E vamos ver também que os salvos virão de todos os lados para estarem à mesa do Senhor. Então esse período de festa aqui é um período interessante, um período de alegria. Então, após o arrebatamento da igreja, estará sendo restabelecido o tribunal de Cristo, que já estivemos na aula passada, e onde as obras dos crentes serão provadas. Então, logo após esse, teremos aí a boda do Cordeiro, que é a temática de hoje. Então, que será o tema aí que vamos estar trabalhando, que é o tema de hoje. Então, no Antigo Testamento, o simbolismo do casamento era utilizado para mostrar que Deus era o marido da nação de Israel, conforme vemos em Isaías 54, verso de número 5. No Novo Testamento, Jesus também é apresentado como noivo, né? Noivo aqui no grego é Mufios, que por João Batista também. Então o noivo é apresentado por Jesus, é apresentado como noivo, e também por João Batista. Ele mesmo, em Marcos está escrito, em Marcos 2, 19 a 20, que a igreja é apresentada como sendo a noiva de Jesus, ou no grego é Mufis, né? Noivos, Mufios, e noivo no singular noiva, aliás, é Mufe. Noivos é Mufios e noiva é Mufis. E assim sucessivamente. Então vamos trabalhar essa temática aqui. Vamos observar que na sala do banquete, uma esperança, conforme está escrito em Cantares capítulo 2, verso de número 4.
Em Mateus capítulo de número 22, versículo de 1 a 14, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhe a palavra dizendo, Jesus tomou a palavra e tornou a falar a palavra dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar o convidado para as bodas, e esse não quiseram vir. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho um jantar preparado, os meus bois e os cevados já mortos, e tudo pronto já, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Versículo 7. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidai, pois, para as bodas todos os que encontrar. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Note que houve um incidente aqui, e essas pessoas que não eram qualificadas foi chamada para a festa, visto que os que estavam sendo convidados, eles foram, vamos dizer, sabotados, né? E o rei não gostou disso e trouxe um grande prejuízo aí também para a festa, né, dos convidados, que era específico. Logo teve que fazer a mescla. Então o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos, e levai-o lançado nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Podemos observar que o rei que havia feito o convite já fez também a exigência: devia vir todos vestidos de vestes nupciais. O que não estava caracterizado teve dificuldade e foi apanhado, e foi ordenado que levasse ao fogo, né? Amarrai os pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ou seja, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, choro, haverá pranto e ranger de dentes. E aí conclui a parábola dizendo: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ao galardoar aos fiéis, Deus, Jesus, agora vai conduzir as igrejas mansões celestiais, onde será servida a grande ceia, né? Aquela grande ceia que é a esperança da igreja. A Bíblia diz que todos serão convidados, do Oriente e o Ocidente. Nós vamos ver em Mateus capítulo 8, verso 11. Então, as bodas do Cordeiro comer e beber na mesa do Senhor. Nós teremos a oportunidade de estar vivendo ou passando esse excepcional, esse glorioso evento, não é? Nesse capítulo de número 22, nós podemos observar de Mateus, antes de dar continuidade aqui, nós podemos observar que a parábola proposta ali, a parábola tinha uma pompa muito interessante, e ele apresenta aqui que o rei havia feito todo o propósito, toda a proposta, para que todo mundo ficasse bem, estivesse tranquilo, né? Mas não foi assim que aconteceu, em detrimento do equívoco, né? Das pessoas que fizeram totalmente o errado. Então vamos observar, vimos isso no capítulo 22 de Mateus, não é? Vamos observar que a parábola do filho do rei,
ou do banquete do casamento, é encontrada, conforme eu disse, no capítulo 22, versículo número 14. 22, de 1 a 14, embora pareça similar com a parábola que encontramos em Lucas, capítulo de número 14, verso 16 a 24. Né? E não se trata da mesma parábola. Ao analisarmos as duas parábolas, fica claro que cada uma possui características diferentes e pertence a ocasiões diferentes no ministério de Jesus. Né? Então, como já lemos o texto aqui, né, nós vamos ver que, ao entender a explicação desse texto, dessa parábola, o contexto da parábola do Filho do Rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou no capítulo 21, quando vamos ver em Mateus, pois os dois eventos importantíssimos, a entrada triunfal e a purificação do templo. Então, se questionados pelos religiosos judeus, Jesus usou 3 parábolas para eles. A parábola dos 2 filhos, a parábola do lavrador maus e a parábola das boldas. Então, basicamente, esses 3 parábolas, elas estão intrinsecamente ligadas a um assunto específico, na questão que Jesus estava trabalhando contra aqueles religiosos, né? Então, basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino foi oferecido a outros, né? Conforme o texto diz que o rei mandou chamar outras pessoas, tanto bons quanto ruins, né? Então, essa rejeição pode ser facilmente percebida no início da parábola, no versículo de 1 a 6. Né? E note que o rei insistiu que os seus convites, com o seu convite por 2 vezes, inclusive a última vez alguns dos convidados, né, além de rejeitar o convite, ainda mataram os servos do rei que estavam encarregados de convidá-los. Então observe que a rejeição foi muito dura também, o castigo deles foram duro também. Então os versículos 7 e 8 do capítulo 14, do capítulo 22, mostra o juízo dos reis sobre os convidados iniciais, o juízo do rei sobre os convidados iniciais. Eles foram destruídos. O rei também afirma que aqueles que rejeitaram o seu convite não eram dignos, e também podemos notar que a gravidade dessa rejeição, bem como a inconsequência dos convidados, né, eles estavam aí rejeitando o convite para um casamento do filho do rei. Não era uma coisa banal, não era uma coisa ruim, não era uma coisa fraca, né? Então, observe que essas pessoas estavam rejeitando isso. Então, quando vamos ver aqui na nossa lição, vamos ver que se darão na boda do Cordeiro, de acordo com a declaração da Assembleia de Deus, declaração de fé da Assembleia de Deus, que a boda do Cordeiro, esse será um evento magnífico. E acontece, não é a declaração da Assembleia de Deus que fala isso, não. Quem fala isso é a Bíblia, né? A Bíblia que diz isso, conforme li no texto aqui. Está aqui a declaração. Não é ela que fala, está colocada aqui porque é verdade. Só está na declaração de fé porque é verdade, porque é a Bíblia quem afirma. Não é? Então, e assim vai. Então sabemos que o arrebatamento, quando Jesus virá buscar sua noiva, acontecerá antes da grande tribulação, que também acontecerá isso aí. Então, o grande banquete, o Senhor Jesus deseja ceiar com a sua igreja, né? Em Laodiceia, em Apocalipse 3:22, ele declarou à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Mas está escrito aqui para a igreja de Laodiceia, certo? Igreja de Laodiceia. Vamos lá. E a conclusão desse plano de redenção, nós vamos ver que durante toda a história da igreja, o desejo de Deus sempre foi conduzi-la às bodas do Cordeiro, né? Conforme vamos ver no versículo 9 do capítulo 22, o rei então ordena que os seus servos convidem todas as pessoas que se encontrarem pelo caminho. E já no versículo 10 podemos ver que as pessoas convidadas no último foram à festa, tanto os bons quanto os maus. No entanto, o versículo 11, notemos que um homem que não estava com vestes nupciais, este homem acabou sendo expulso da festa, né? Então, na festa de Cristo, só entra na festa quem foi convidado. Se você tiver com vestes nupciais, tiver caracterizado com roupa de alegria, com roupa de satisfação, com roupa de festa, ou seja, as roupas nupciais,
que já era exigida pelo rei. Então essa parábola que Jesus conta vai tipificar, vai prefigurar que assim como foi aqui nessa parábola, assim será na sua escolha. Então Jesus arrebatou a igreja passou pelo tribunal de Cristo, que recebeu os galardão, agora vamos festejar, né? Que é o Cristo ceiará com a igreja, ele que dará a ceia ao seu povo. Então o significado da parábola do Filho de Deus nos ensina, são lições práticas que nós vamos aprender. Por exemplo, nitidamente a parábola do Filho do Ex trata inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel ao Evangelho. Jesus trouxe essa visão nessa parábola, né? Então o convite foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem restrição. A ordem e depois as saídas do caminho. Originalmente traz a ideia de transcender os limites da cidade ou ir ao campo aberto. Essa é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o evangelho a todas as pessoas sem distinção. Outro sim. O fato de receber o convite até comparecer às bodas não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus. Ou seja, os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes adequadas, né? As vestes preferidas nessa passagem mostra que foram fornecidas pelo anfitrião. Então o próprio Cristo lhes dá a roupa suficiente, dá condições suficientes para participarmos da festa. Então o anfitrião ofereceu, não é? No caso do rei aí não era raro que essa situação acontecesse. Que essa situação assim, porque o anfitrião, sendo rico, poderoso, fornecesse roupa apropriada para todos que estivessem vestidos adequadamente. O fato de muitas pessoas diferentes forem convidadas às bodas reforça aí esse sentido de que o evangelho é para todas as pessoas. Então, se no versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, o grupo de pessoas, a partir do versículo 11, ele se torna exatamente pessoas, não é mais um grupo de convidados, mas uma pessoa específica, e nem mesmo lugar de divisão dentro dele. Não cabe isso. Então, pessoas boas ou más, a partir do versículo 11, individualmente, a cada convidado é destacado. Note que foram festa de homens bons e homens maus. Porém, acerca do convidado, por exemplo, quem não estava vestido adequadamente, nada é dito sobre o grupo que se encaixa aí. Então, o texto apenas diz que não estava vestido adequadamente. Podemos observar que eles tiveram essa problemática. E o texto no versículo 14 fecha que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Então as bodas do Cordeiro é a festa de Cristo com a igreja, né? A festa de Cristo com a igreja. Podemos observar com toda clareza que dentro desse conceito aí, a festa do Cristo com a igreja apresenta aí informações e esperança, né? Nos dá mais esperança para aguardarmos e sermos fiéis ao Senhor nosso Deus, né? Mas o que acontecerá na boda do Cordeiro, né? Nós vamos ver agora o que acontecerá. Vai haver exaltação, alegria e glória, né? Exaltação, alegria e glória. Quando será? O que será a boda do Cordeiro? Será um encontro glorioso já nos céus entre Cristo e sua igreja amada, e regozijemos-nos e alegremos e dando glória. Então é o que está aqui na lição: alegria, exaltação e glória, capítulo 9, verso 7 de Apocalipse. Ou seja, os chamados casamento do século nem de longe parece-se com a boda do Cordeiro, nem de longe. Então Jesus prevê que esse acontecimento: eu vos destino o reino que meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Lucas capítulo 22, versículo de número 29 e 30. Não é? Então a visão de Apocalipse, João teve um privilégio de registrar um anúncio do grande acontecimento, que marcará para sempre a união entre Cristo e a igreja. Não é? E outro fator importante é quem poderá participar das bodas. Essa é a pergunta. A resposta é todos os salvos em Cristo. João viu uma multidão incalculável de remidos
dentro da sua visão ele viu isso, por Cristo que estarão lá com ele nos céus, no capítulo 5, versículo número 11 de Apocalipse. Então a noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos cristãos de todas as épocas, não é? Lá podemos ver os cristãos de todas as épocas, podemos encontrar ali. Quem ficará de fora da festa? Não é? Até porque nós já narramos um pouco do capítulo 22 de Mateus, verso de 1 a 14, mas tem a pergunta ainda para ser respondida: quem ficará fora da festa? A palavra de Deus nos aponta e nos assegura que ficarão de fora todos que não se mantiverem fiéis e puros na volta de Cristo. Porém, Apocalipse 22:15 apresenta uma relação detalhada, né? Mais detalhada dos que ficam de fora da boda do Cordeiro, não é? Então não poderão participar, por exemplo, os cães, os feiticeiros, os prostituis, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 22, versículo 12 a 15. Então a palavra cães aqui é vista também lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2, e vai apontar no sentido de cães que provavelmente são os maus obreiros, aqueles que matam ovelha, aqueles que pegam a igreja cheia e esvazia do nada, ninguém fica, ninguém congrega com ele, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que não leva a obra de Deus a sério, não é? Esse possivelmente são os cães. Todo que eu já pesquisei, já estudei, é baseado nisso. Que Deus tenha misericórdia de nós, os obreiros, que possam fazer a obra de Deus com desvelo, com cuidado, com responsabilidade, tendo compromisso. Não é? Porque tem muitos que só vão na igreja quando quer, ou quando ele vai pregar, ou quando ele vai ser usado. Fora disso, ele não vai para outros lugares, menos para a igreja. Isso é um prejuízo. Então, a Bíblia diz que dispersam os exploram as ovelhas, esses obreiros dispersam as ovelhas, eles exploram as ovelhas, né? Quanto à prostituição, o termo aí refere-se tanto à venda do corpo, quanto ao tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na Bíblia, temos esses preceitos e vários textos, como vamos encontrar em Mateus, capítulo número 5, versículo número 32, e Mateus capítulo 15, versículo 19, e Mateus 19, versículo de número 9. Relações ilícitas, nós vamos encontrar em Mateus, em 1 Coríntios 5, versículo 1, vai trabalhar a questão da fornicação, né? Ainda 1 Coríntios 6, 18 e 7, 2, vai falar sobre impureza. Em Apocalipse capítulo 17, versículo de número 2, vai falar da devassidão. Então, isso aqui é quem ficará fora, né? Então, as Escrituras Sagradas nos advertem que o que vos abstenhar da prostituição. Tenhamos cuidado para que não venhamos nos enveredar por caminhos tortuosos e não nos deixe ficar aqui, né? Que os caminhos que você escolher, as decisões que você tomar, pode ser que ela lhe deixe você aqui. Jesus vem e você não vai. Não participa das festas, não participa da boda, não participa do tribunal de Cristo, enfim, isso é um prejuízo para tanto que você militou e tal. Por isso que a Bíblia diz: apartai de mim que eu não vos conheço. Você não foi convidado para a festa, porque fez tudo errado, não trabalhou conforme a propósito de Deus. Na lição passada nós trabalhamos sobre as obras de feno, as obras que serão queimadas e provadas no fogo, Se não passar no crivo do fogo, no tribunal de Cristo não passa, Então, nós vamos ver que houve uma rejeição ao convite da boda, O convite, nós vamos ver na parábola das bodas, encontramos dentro da leitura bíblica, conforme eu já trouxe os irmãos com muita clareza, Então, e a noiva do Cordeiro? É apresentada à mesa do rei, os crentes do Antigo Testamento, juntar-se aos fiéis da igreja, num só grupo, que assim, para sentar-se à mesa do rei. Então virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentarão à mesa do rei, do reino de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 29. Então será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, os obstáculos, as barreiras, mantiveram-se limpos, puros. Então essas pessoas que estarão, ela faz parte da noiva do Cordeiro. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, E confessarei o seu nome diante do meu Pai.
diante dos anjos, dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. Jesus apresentará a sua noiva sem mancha, sem ruga e nem coisa semelhante, conforme Paulo já predicava no capítulo 5, versículo de número 27 de Efésios, né? Então, as características da noiva, vamos ver algumas aqui. Primeiro, é fiel. Segundo, é santa. Terceiro, não dá lugar ao diabo, não dá lugar ao mundo. Quarto, ele espera pelo seu noivo. Quinto, adora a Deus, né? E assim sucessivo. Sexto, proclama a mensagem do noivo. Então, essas são as características da noiva do Cordeiro, né? Então, já trouxemos aqui toda essa questão, que as bodas do Cordeiro acontecem logo depois do tribunal de Cristo, né? Arrebatamento, depois tribunal de Cristo e depois bodas do Cordeiro. E os acontecimentos se sucedem aí daí para frente, né? E assim sucessivamente. Então, as bodas do Cordeiro é um assunto que merece toda atenção, né? E nós já trabalhamos o que será, quem poderá participar, quem ficará de fora desse glorioso evento, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando com a sua igreja e com os nossos jovens. Deus abençoe os jovens de todo o Brasil. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, aula de número 6, onde estaremos aprendendo aqui, deixa eu dar uma olhada, a grande tribulação. Aula de número 6, estaremos falando sobre a grande tribulação. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.